E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o temido terminal do Linux e algumas dicas para você ser um pouco mais eficiente quando você estiver usando ele. Se você já sabe o que é um shell, pula para esse minuto que está na tela. Bem, o que é um shell? Aqui no manual do Bash tem aqui a explicação o que é um shell. Um shell é tanto um interpretador de comandos quanto uma linguagem de programação. Os shells podem ser usados de forma interativa ou não interativa. No modo interativo, eles vão aceitar a inserção de comandos digitados pelo teclado. E quando está no modo não interativo, os comandos vão ser executados a partir de um arquivo, né? No caso, um script. Então, basicamente, resumindo aqui em termos super leigos, o shell serve para você dar ordens para o seu computador ou rodar comandos, né? Ok, agora que a gente sabe o que é um shell, o que dá para fazer no shell? Criar pastas com o mkdir, dá para você criar arquivos usando o touch, dá para você remover coisas usando o rm, mover coisas usando o mv, copiar coisas usando o cp, mudar o seu diretório usando o cd, dá para você fazer várias coisas usando o shell. Hoje em dia, os principais shells que as pessoas usam é o bash e o z shell. O bash é uma versão melhorada do shell padrão do Unix. O Z Shell é um shell bem avançado, já que ele tem um monte de função que deixa ele mais conveniente. Agora, coisas essenciais que você tem que saber do seu shell. O ls, que serve para você listar os conteúdos do diretório que você está atualmente, ou então listar algum outro diretório que você pode especificar, como por exemplo o diretório home. Se eu quiser saber o que tem nele, eu uso ls/home e ele vai listar o que tem no home. No caso, são duas pastas. Alheios, que é a pasta que eu criei para minha mãe no meu último vídeo, e gus, que é a minha pasta. Usando o ls sozinho, a gente só vai conseguir ver as pastas e arquivos que tem no diretório que a gente listou. Se você quiser ver, por exemplo, documentos escondidos ou alguma coisa assim, você vai precisar usar o ls-a. O a é de all, que ele vai mostrar todos os conteúdos, não só os conteúdos visíveis. Por exemplo, aqui no meu diretório home, além dessas pastas aqui em cima que a gente viu com só o ls, a gente consegue ver que na verdade tem um monte de outros arquivos escondidos. Por exemplo, os shrc, que é um arquivo que é executado sempre que você abre um terminal novo. A gente já vai voltar nele daqui a pouco. A gente consegue ver a pasta da Steam. A gente consegue ver a pasta .config, que é onde ficam as configurações de vários programas. E é isso. Você também pode, se você quiser ver mais informações ainda, você vai usar a opção L, de longo. Aí você consegue ver o dono, o grupo. Eu não faço ideia do que sejam esses números aqui. Você consegue ver as permissões, o tipo de arquivo aqui no lado, né? No caso, o D de diretório. As permissões aqui eu também expliquei no último vídeo, que é RWX de ler, escrever, executar. Ler, escrever, executar, ler, escrever, executar. No caso aqui tá tracinho, porque essa permissão não existe, né? No caso, você pode ver que se repete 3 vezes, né? Essa primeira vez que repete é o dono, essa segunda vez é o grupo que o dono faz parte, e essa terceira vez aqui é para outros usuários do computador e outros grupos, né? E se a pasta que eu tô listando tiver um monte de arquivo? Por exemplo, a pasta user bin, que é onde fica os arquivos binários. Tem um monte de arquivo aqui, cara. E você não vai ficar procurando que nem um besta. E aí que vem a próxima parte. Pipe. O que é um pipe? O pipe é você juntar dois comandos, né? Não confunda o pipe com o ponto vírgula. O ponto vírgula, ele separa os comandos, né? No caso, se eu quiser listar aqui e depois, por exemplo, ir para a pasta, eu consigo fazer isso aqui. Não sei se deu para entender direito, né? Mas ele vai listar essa pasta. Aí aqui, esse ponto vírgula vai separar esse comando para eu conseguir executar dois comandos em uma linha só. Aí depois que ele listar isso aqui, ele vai instantaneamente mudar o diretório pro user bin. Espero que tenham entendido. Não, o pipe é outra coisa. O pipe, ele vai eu não consigo explicar como que ele junta, mas ele junta. Vocês vão ter que confiar em mim nessa. Você consegue usar o grep, cara. O grep, ele vai separar. É tipo uma pesquisa assim, cara. Ele serve pra você. O grep, cara, eu não consigo explicar direito o que o grep faz. Mas não precisa saber o que cada comando faz, porque existe o man. O man é um programa
que se conecta com uma base de dados e te dá um manual de um programa específico. Você usa man e o nome do outro comando, no caso aqui, o grep. E olha só, aqui a explicação. Print lines that match patterns. No caso, ele vai te mostrar linhas que correspondem a algum padrão. No caso aqui, nesse ls user bin, quando a gente pipar ele com o grep, a gente vai definir o padrão. O padrão que a gente quer achar é um padrão mount. Eu quero só as linhas que tenham mount. E é isso que acontece. O ls, ele só vai mostrar resultados ou linhas que correspondam com o padrão mount. Muito massa, né, pessoal? Ok, lembram uns 30 segundos atrás, quando eu falei que a gente ia voltar aqui nos shrc? A gente vai voltar nele agora. Usando um editor de texto, por exemplo, o Neovim, ou então o Vim normal, ou o VI, ou o Nano, qualquer editor de texto que você queira usar, a gente vai entrar nesse arquivo, shrc, e a gente consegue ver aqui dentro dele que tem várias coisas, né? Isso aqui, cara, nada mais são do que comandos que são executados. Eu já falei isso, né? Mas esses comandos aqui são todos executados quando você abre um terminal interativo. Histfile aqui diz que essa variável aqui é esse documento. Esse aqui é a variável do tamanho do documento de histórico, mas isso aqui não precisa saber não o que é isso aqui. Isso aqui também é o prompt, esse aqui PS1, não é o console da Sony. É o prompt. No caso aqui o prompt é esse tio aqui. Eu posso mudar o prompt se eu quiser colocar, tipo, o meu nome de usuário, eu colocaria porcentagem U e salvaria. Agora, quando eu abrir outro terminal, vai estar o meu... Não é U, é N. Faz tempo que eu não mexo no... Aí, ó. Agora aparece o meu nome de usuário, vocês estão vendo? Gus. Uau, que tecnologia. O tio, no caso, é a pasta home, né? A gente pode usar o comando pwd para saber onde a gente está. E a gente está aqui em home gus, né? Ou gus. Só que ele pode ser encurtado como o tio. Por exemplo, se eu estiver aqui na raiz do sistema de arquivos, né? Meu Deus do céu. Se eu estiver aqui na raiz do sistema de arquivos, né? E eu quiser ir para a pasta home, eu posso usar cd tio, que aí eu vou parar na pasta home de novo, como vocês podem ver. Aproveitando que eu tô falando um pouco sobre o CD, eu vou falar as coisas úteis do CD, né? A gente tá na pasta home agora, né? Usando o PWD a gente consegue ver que a gente tá na pasta home. Se a gente quiser voltar pra pasta que a gente tava antes, no caso a gente tava... Meu scroll tá tenso aqui, pessoal. Quem quiser me dar um mouse aí. A pasta que a gente tava antes era aqui, né? O barra. A gente tava na raiz do sistema de arquivos. E depois a gente foi pra home. Se a gente quiser voltar pra cá pro sistema de arquivos, a gente consegue dar cd menos. O menos vai voltar você pro... Eu tô me repetindo toda hora, né? Desculpa aí, pessoal. Mas ele vai voltar pra onde você tava e vai dizer pra onde que ele foi, né? No caso, ele foi pro barrinho aqui. Ok. Se você der cd sem nada, ele automaticamente vai pra sua pasta home. Se você der cd ponto, não acontece nada, porque o ponto se refere ao diretório atual, né? Então ele vai te jogar de volta onde você tá, então não vai acontecer nada. cd ponto ponto, por outro lado, ele vai te levar pra um diretório acima. Então eu vou acabar na pasta home. E ó, aconteceu isso mesmo, pasta home, ainda bem. Você consegue também mudar para qualquer pasta se você escrever por extenso, por exemplo, eu quero ir pro user bin, né, que nem eu tava um tempo atrás. Aí eu posso ir pro user bin. Isso aqui de user bin é um caminho definitivo, né? Ele começa desde a raiz do sistema de arquivos e vai até onde a gente quer chegar. Existem também caminhos relativos. Um caminho relativo, ele começa onde você tá. Então, se eu der aqui sem nada, games, que é a pasta que eu deixo meus jogos, só cd games, ele já vai direto pro games. Não precisa colocar barra, não precisa colocar home, gus, nem nada. É só colocar games. Lembrem-se sempre, pessoal, que vocês podem usar o tab para você não precisar ficar digitando tudo. Você pode dizer tab. Aqui games, aí a outra pasta dentro dele. Games, capas e banners. Aí sim, você já vem direto, sem precisar digitar nada. Aí você consegue ver todos os seus arquivos, cara. Tá, vamos embora do CD aqui e vamos voltar pro shrc. Esse export aqui é uma variável, né? Ele tá exportando a variável path e dizendo que path é igual a path, que é o caminho padrão, né? Que é user SBin, não sei o que, e adicionando essa pasta aqui, scripts, que é onde eu deixo os scripts que eu faço. Aqui,
eu até comentei, né, atalhos. É sempre bom você comentar o que você faz, pra você não esquecer depois. Aqui tem o comando alias. Alias literalmente significa vulgo. É um apelido, assim, sabe? É um outro jeito de chamar um comando. No caso aqui, eu tô usando o ls, né? Pra... Vou botar isso aqui na direita que eu gosto aqui. ls lista os diretórios, né? Só que, cara, duas letras, muito lerdo, cara. Isso é coisa de leigo. Então, aqui no alias, ele tá dizendo vulgo L, aí o H, quer dizer, o é igual a, aí aqui o comando que ele é igual. Então, o L, na verdade, é esse comando aqui. Então, quando eu dou L, ele executa isso aqui. No caso, ele vai listar os comandos, listar os arquivos do diretório, com a opção L de longo e a opção H de humano, né? Pra você. Porque aí o tamanho do arquivo fica legível, né? Porque senão ele fica. É, assim, ó, ele vai mostrar desse jeito aqui, né? Que ele mostra em bits, bytes, sei lá, né? Mas eu, infelizmente, não gosto de ficar tendo que fazer conta pra saber o nome de um arquivo, então eu prefiro usar a opção H, porque fica em kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte e essas coisas. Ok. Opção Color Auto é pra deixar colorido, né? Quem diria? LH é List Hidden, que ele lista os arquivos ocultos, do mesmo jeito aqui. E de novo, né? A cor fica automática. No caso, os links simbólicos ficam verdes, arquivos escondidos, quer dizer, diretórios ficam azuis e documentos normais de tipo de texto ou imagens ficam cinzas. É, eu tô limpando o terminal, pessoal, eu esqueci de falar, né? É, eu tô usando pra limpar o terminal, se você gostar de ficar limpando o terminal toda hora, eu tô usando o Ctrl L. Quando você aperta o Ctrl L, ele limpa o terminal. E quando você aperta, você tá digitando e você quer voltar pro início, você dá Ctrl A, pro final Ctrl E. Se você quiser apagar na direita, você dá Ctrl D. Se você quiser apagar pra esquerda, é no Backspace, né? Eu acabei fechando o terminal, merda. Quando você não tá fazendo nada e você dá Ctrl D, você fecha o terminal, né? Que é, o Ctrl D é equivalente a você dar um exit. Né? Na verdade, o Ctrl D ele envia um EOF, né? Um End of File, que indica que você terminou de trabalhar no que você tá trabalhando. Aqui, nesse outro atalho aqui, a gente tem o alias LF, que significa LS GLASH, pipado no grep color alto no sifão 1. Sifão 1, o que é o sifão 1? O sifão 1 é uma variável. No caso aqui, sifão 1 seria o primeiro argumento, né? A primeira opção, por exemplo, grep seria o sifão 0. Ou só sifão, né? Sifão 1 seria a segunda parte do grep. Se eu quiser grep games, aí o games seria o sifão 1. Entenderam? Ainda bem que vocês entenderam, porque eu não vou explicar de novo. No caso, então, se eu der um LF aqui onde eu tô e botar, por exemplo, ponto, ele vai listar as coisas. O G eu esqueci o que faz. Ele vai listar as coisas de forma longa, mostrar todos os arquivos, mostrar o tamanho e ser legível para humanos. Na verdade, nem preciso desse S aqui, o H faz a mesma coisa que o S. Mas se eu der LF ponto, ele vai fazer isso aqui, aí ele vai grepar o primeiro argumento, né? O primeiro argumento, no caso, sendo o ponto. Então, ó. Aí ele pinta... Por que ficou tudo vermelho, velho? Caraca. Mas ele vai mostrar tudo que tem com pontos, tá ligado? Vocês estão vendo que tudo tem ponto, né? Se eu quiser achar todos os arquivos que tem a letra F, eu dou LFF, aí tem aqui, ó. Config, istfile, LibreOffice. Maneiro, né, pessoal? Aí que tem esse aqui, aliás, Miso, né? Ontem eu tava instalando alguns jogos 100% originais, né? E eu precisava ficar toda hora montando e desmontando os arquivos ISO. Então eu acabei criando esse script aqui para caso eu precise instalar jogos totalmente originais de novo, eu consiga montar as ISOs bem mais fácil, né? No caso aqui, sudo é para você executar como root, na verdade, executar com privilégios elevados, né? Montar, traço O, não faço ideia do que faz, mas no guia que eu lhe dizia para colocar isso daqui, então eu coloquei. De novo, né? Sifão 1, primeiro argumento.
aí automaticamente vai montar aqui. Por exemplo, vamos criar uma ISO aqui usando o comando touch, como eu falei de novo. Teste.iso. ISO. Agora, se eu quiser montar esse arquivo teste.iso, eu vou dar miso teste.iso. Aí eu ponho a minha senha e ele vai me montar. Oxi. Ih, rapaz. Pessoal, vamos fingir que o comando funcionou, né? Aí a gente consegue usar o lsblk, que é pra listar os dispositivos, as partições, tá ligado? Aí no caso aqui estaria o ISO, ou média ISO, né? E ia estar aqui o arquivo ISO que eu teria montado. Mas no caso não aconteceu isso porque não era um arquivo ISO de verdade, né? Mas relevem. Ele funcionou quando eu tava usando. Aí o MISO é pra você fazer o contrário disso daqui, ele vai automaticamente desmontar o que tá montado aqui. Eu acho que por hoje é só, pessoal. Talvez essa semana ainda eu faça uma continuação pra esse vídeo aqui, falando um pouco mais sobre o Shell. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa útil e também se divertido um pouco assistindo. Brigadão, adeus, até o próximo vídeo. Falou, pessoal, tchau.